Olá, boa tarde. Eu sou a Carla Leal, eu sou professora da BWB aqui no Rio de Janeiro, dou aula aqui na Vivian Festas. Hoje eu estou dando aula aqui na Vivian Festas da Barra da Tijuca, já passei por Nova Iguaçu também. É um prazer muito grande estar de volta aqui, estou morrendo de saudade da sala de aula. Então vai ser muito bom passar essa tarde aqui um pouquinho com vocês. Eu escolhi um tema bem comercial, bem interessante para vocês aprenderem nesse momento que a gente está passando, que são as barrinhas de chocolate. Tem barrinhas de todos os gostos para você fazer e vender, para presentear. E daqui a pouco vem Dia das Crianças também, né? Passa muito rápido, então daqui a pouco vocês vão precisar de alguma coisa criativa para essa data. E eu criei uma barrinha pirulito para mostrar para vocês também que chocolate a gente pode criar em cima das formas que já vem prontas, a gente pode explorar um universo muito grande aí de possibilidades. Então, vamos lá, mãos à obra. Eu vou mostrar, o Leandro vai mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu já preparei. Aqui são as barrinhas com guloseima, com um palitinho fazendo um pirulito. Aqui tem as barrinhas com efeito 3D e pintura brilhante. Eu adoro fazer pintura brilhante em chocolate, eu acho que faz um efeito incrível, de uma forma super simples. Aqui são as barrinhas comerciais. Eu embalei no papel chumbo, vou mostrar para vocês como que embala também. E num saquinho que dá um charme todo especial. E depois também vamos passar para esse lado de cá. A gente tem aqui as barrinhas com damasco e laranja cristalizada, que vocês podem criar com todas as frutas secas que vocês gostarem. Aqui uma opção da barrinha na caixinha, uma opção para presente. E essa aqui é uma barrinha rústica com castanha de caju. E essa aqui é a barrinha recheada, é uma barrona na verdade, né, com bastante recheio. E uma pintura com efeito degradê com pó brilhante para chocolate. Então assim, vou começar falando um pouquinho de chocolate. Bom, primeiro deixa eu falar um pouquinho da BWB. Né? A BWB ela é uma empresa de moldes para chocolate e acessórios para confeitaria. Tem uma infinidade de produtos aí para ajudar na sua produção, para facilitar a sua vida na cozinha, na confeitaria, no seu ateliê, no seu trabalho. Aqui na Viva Festas você encontra um monte de produto da linha da BWB, desde as tiras de acetato, placa de textura. Eu separei aqui algumas formas para vocês darem uma olhada. Barrinha é o que mais tem de modelo, tem bastante modelo para você escolher o seu favorito e criar bastante. Queria mostrar aqui para vocês um pouquinho. Essas aqui são as formas simples, aquelas formas de acetato que tem um preço super acessível. Depois tem essa linha de acetato também, que já é da linha semi-profissional, que tem várias cavidades e você faz vários bombons, várias barrinhas e pirulitos de uma vez só, né? Facilita o dia a dia para quem tem uma demanda muito alta na produção. E tem a linha de formas profissionais, da linha profissional com a película de silicone, que é a forma perfeita para a gente fazer barrinhas recheadas, ovos de Páscoa. Eu falo que depois que inventaram essa forma, ninguém mais faz chocolate da mesma maneira, ovo de Páscoa da mesma maneira, porque ela facilita bastante essa parte de bombons recheados, de ovos de Páscoa recheados. Então assim, vou derreter o chocolate, eu vou trabalhar aqui com chocolate nobre hoje, não vou trabalhar com cobertura fracionada. Chocolate nobre não é só derreter, a gente precisa preparar esse chocolate antes de ir para a forma. Aqui eu estou trabalhando com a derretedeira da BWB, que elas são derretedeiras próprias para chocolate, tem de vários tamanhos. Aqui eu tenho um tamanho grande, que ela vem com um biquinho que já facilita o seu trabalho com o chocolate. Ela vem com uma espátula também, aqui dentro. Essa espátula é do mesmo material da derretedeira, então se você precisar levar essa espátula ao micro-ondas, você pode levar junto, porque ela é do mesmo material. Essa aqui são as minis, as pequenininhas. Não vivo sem, né? Uma de cada cor para enfeitar bastante a cozinha. Elas são uma mão na roda para quando a gente precisa de pequenas porções para trabalhar. Então são derretedeiras próprias para chocolate. Eu prefiro as derretedeiras ao vidro, porque o vidro aquece muito e principalmente quando a gente faz a temperagem de chocolate, o vidro aquece demais o chocolate. Então a gente acaba atrapalhando o nosso trabalho na cozinha, e se cair o vidro dá uma sujeirada danada, quebra, você pode se machucar e ainda vai ter mais trabalho. Então assim, eu não sei como que você que está aí do outro lado, qual o produto que você escolhe. Eu trouxe aqui até as embalagens, depois a gente pode falar sobre isso para explicar um pouquinho a diferença entre um e outro. Aqui eu estou trabalhando hoje com chocolate em gotas, meio amargo.
Tanto faz se você usa em gotas ou em barra, o mesmo derretimento, a mesma forma de derretimento, o mesmo processo, o mesmo cuidado, né? Só que as gotinhas elas derretem mais rápido e a barra você precisa picar bem picadinho. Eu aqui vou derreter no micro-ondas. Todo derretimento no micro-ondas você precisa fazer na potência média do micro-ondas. Todo micro-ondas tem um botão de potência lá, é só ajustar para a potência média. Se eu estiver falando rápido, você fala, que eu falo rápido. Então você coloca o micro-ondas na potência média e você vai interrompendo esse derretimento aos pouquinhos e vai mexendo sempre até o chocolate estar totalmente derretido e livre de grumos, tá? Não pode ter pressa, eu falo que não adianta ter pressa pra gente derreter chocolate, porque o chocolate é caro e às vezes você vai... sempre falo, né? Uma encomenda domingo à noite que você precisa entregar na segunda de manhã e você tá com pressa, quer derreter rápido, acaba queimando, aí a loja já tá fechada, você não consegue vir correndo aqui para comprar. Então, muito cuidado, paciência com o chocolate, porque respeitando as técnicas e o passo a passo, você consegue ter um trabalho perfeito. Então, vamos lá. Eu vou derreter o chocolate no micro-ondas e vou ajustar ele para potência média. E, chefe, eu vou desativar os comentários que o pessoal tá pedindo para ver melhor. Tá bom a tela? Tá bom. Vou falar um pouquinho sobre o tempo do derretimento. O tempo do derretimento tem a ver com a quantidade de chocolate que você está derretendo. A maioria das vezes a gente acaba... a gente sempre ouve falar de 30 em 30 segundos você derrete o seu chocolate e vai mexendo aos pouquinhos. Só que se você estiver derretendo, por exemplo, 1 kg de chocolate, de 30 em 30 segundos vai demorar muito. Então você pode deixar até 1 minuto, mas tem que estar na potência média, tá? Tem que tomar cuidado, não adianta colocar na potência alta porque vai queimar, principalmente se você estiver trabalhando com chocolate branco, que é muito mais sensível e muito mais delicado. Então, potência média sempre. Se você, para quem derrete em banho-maria, cuidado com banho-maria, não pode deixar a água ferver. Começou a levantar aquelas bolinhas, apaga o fogo. E a tigela com a água, ela nunca fica em contato com a tigela com o chocolate. A gente precisa arranjar uma forma de encaixar uma na outra e não ter contato, porque o que vai derreter esse chocolate é o calor que sai ali daquela água, é o vapor. E eu sempre gosto de ter um paninho do lado quando a gente faz esse derretimento no banho-maria, porque vai criar vapor, vai criar água e pode pingar na sua forma, na sua espátula, e isso vai atrapalhar o seu trabalho. Então, ó, eu interrompo esse derretimento e aí eu gosto de mostrar bem nessa hora, porque é aí que às vezes o chocolate engana a gente. A gente olha assim, aparentemente ele não está derretido, né? Então o que você faz? Você pega essa tigela, não derreteu. Aí volta para lá, pro micro-ondas e continua o derretimento. Só que lá por baixo ele já está começando a derreter. E aí se você pega aqui, ó, bem aqui embaixo, ele já tem chocolate já bem molinho, ó. Aqui você consegue ver um pouquinho, começando a derreter. Mas se você não desloca esses pedacinhos de chocolate de lugar, é aqui que ele começa a queimar. Ó, já tá começando a amolecer. Aqui tem bastante, já grudadinho. Então, a gente dá aquela mexida. Opa, caiu aqui. E, chefe, lembrando que esse chocolate é o nobre e você vai fazer a temperagem agora, ao vivo. Ao vivo. Então, vou voltar para derreter. E vou falar sobre a temperagem também. Então, não tenham pressa, com calma, vai derretendo o chocolate. E enquanto está derretendo, então, vou falar um pouquinho da temperagem. Tem alguma... Você desativou? Tem alguma dúvida? Vou ativar novamente para as perguntas. Temperagem, né? Temperagem tem a ver com temperatura, é um termo que tem várias formas da gente se referir a esse procedimento que a gente faz de resfriar o chocolate. O mais correto é pré-cristalização do chocolate, que tem a ver com os cristais da manteiga de cacau, mas você pode chamar de resfriamento, de choque térmico ou simplesmente de temperagem mesmo, tem a ver com temperatura. Vou parar aqui. Mais um pouquinho e vou mexer. Sem pressa, ó. Incorpora o que ainda tá inteiro com o que já tá derretendo. E, chefe, estão perguntando a sua marca preferida de chocolate nobre. A minha marca preferida é Harrods. Eu só trabalho com Harrods, eu sou professora da Harrods aqui no Rio e adoro
trabalho com chocolates muito antes até de dar aula para raros e é o meu chocolate favorito. Gosto da qualidade, do derretimento, do sabor, é a marca que eu uso. E estão perguntando, chefe, qual a temperatura que você considera mais eficiente? A temperagem, desculpa. A temperagem? Olha, a que eu considero mais eficiente é na pedra mármore. Mas eu sei que nem todo mundo tem pedra mármore em casa, porque também a pedra mármore precisa do ar-condicionado para ficar fria, né? Se a gente não tiver o ar-condicionado, a pedra não resfria e não vai adiantar muito esse trabalho. Então, mas eu gosto da pedra mármore porque para uma quantidade, principalmente para uma quantidade maior de chocolate, a pedra mármore é mais rápida e mais eficiente. Mas tem um método que eu adoro também, que eu faço muito em aula, justamente para essas pessoas que não têm ar-condicionado e não têm pedra mármore em casa, ou de repente só tem a pedra mármore da pia, que está sempre sendo molhada o tempo todo e guarda muita umidade e não dá para fazer temperagem na pedra da pia, é o banho-maria frio. Você pega gosto de fazer com tabuleiro, uma assadeira, coloca água fria ali, aí você pega a tigela com chocolate, encosta naquela água fria e vai mexendo ali até você chegar na temperatura de trabalho. Chegou na temperatura de trabalho, você começa a manipular esse chocolate. E aí, para chegar na temperatura de trabalho, a gente precisa do termômetro. Eu trouxe aqui 2 modelos de termômetro. Um é o de espeto, aquele palitinho mais clássico, e o de a laser, que ele dá a temperatura aqui, o infravermelho. Eu falo que depois que a gente descobre esse, a gente não quer mais saber desse, porque é muito mais rápido, só que você tem que tomar um cuidado. Esse aqui é um termômetro de superfície, então o chocolate ele tem que estar sempre em movimento, sempre mexendo com a espátula para poder trabalhar esse chocolate, porque se você tirar a temperatura dele com o chocolate ali 5 minutos parado e não mexer, ele vai te dar a temperatura de cima da superfície e é uma temperatura que está mais fria. Então o que acontece? Vai te dar uma temperatura errada porque lá por dentro tem um chocolate muito mais quente. Então você sempre mistura, incorpora aquele chocolate de cima com o de baixo e aí sim você confere a temperatura com o termômetro. E chefe, o Marcelo está perguntando qual será o efeito se eu realizar meu trabalho sem a temperagem e quais os efeitos no meu produto final. Olha, primeiro que se você conseguir tirar o seu chocolate da forma sem fazer a temperagem já vai ser um milagre, porque realmente não tem como. O que acontece? Deixa eu só mostrar um pouquinho como está aqui. E chefe, a KK está perguntando qual o ponto de temperagem. Qual o ponto? Será que ela quis dizer com essa pergunta? Será a temperatura? Olha, assim, o que acontece na temperagem, né? O chocolate, ele é feito com manteiga de cacau. O chocolate vem de uma fruta, que é o cacau. Tem gente que não conhece o cacau, né? Mas é legal falar porque o chocolate vem de uma fruta que tem manteiga de cacau. O que acontece? Eu não posso pegar esse chocolate em gotas ou em barra, colocar na forma, por exemplo, e levar para a geladeira, porque ele está duro, ele está sólido. Então eu preciso derreter esse chocolate para só então moldar. Só que quando a gente fala em chocolate nobre, quando a gente derrete, a gente precisa derreter esse chocolate para só então moldar, a gordura da manteiga de cacau, que está toda juntinha lá, toda estável, ela se desintegra, ela se desestabiliza. Ela bagunça tudo, fica tudo junto e misturado, de uma forma bem simplificada. Né? Então, eu não posso colocar esse chocolate quente que sai ali da forma, chocolate, tá? Não cobertura. Eu não posso colocar esse chocolate nobre do jeito que ele sai do micro-ondas na forma, porque os cristais ali da manteiga de cacau, eles estão todos soltos. Eu preciso reunir esses cristais de novo. Né? Aí é um assunto para uma live mais complexa, mas de uma forma bem simplificada. Digamos que no derretimento, essa gordura ali do chocolate, ela bagunça, né? E eu preciso realinhar para poder só então trabalhar com ele. E esse realinhamento é a temperagem, né? É o que na prática? Baixar a temperatura do chocolate, porque quando eu derreto, o chocolate ele vai numa temperatura muito alta, a 45, 50 graus. Se eu coloco ele nessa temperatura na forma, ele não vai soltar da forma. Então o que você vai fazer? Vai levar para o freezer, vai deixar lá 3 horas, quando vai tentar desmoldar, vai quebrar sua forma, ele até pode soltar da forma, mas em 10 minutos ele começa a derreter. Por quê? Porque a gordura da manteiga de cacau está toda bagunçada ali, não foi trabalhada e ele não vai ter o quê? Estabilidade, porque é isso que a temperagem faz. Ela dá contração, dureza e o brilho também para o chocolate. Então por isso tem que fazer esse trabalho da temperagem. Cada chocolate tem uma temperatura de trabalho, independente de marca, é uma temperatura de acordo com o tipo de chocolate que você escolhe, então é uma escadinha. Né? O chocolate branco a gente derrete a 40, 45 graus e você baixa a temperatura
para 27, 28 graus. O chocolate ao leite, 28, 29. E o chocolate meio amargo, um pouquinho mais alto, você pode trabalhar ele entre 30 e 31. Então aqui, como eu estou trabalhando com chocolate nobre, com chocolate meio amargo, ele está derretendo ali entre 45 e 50 graus, mas eu preciso resfriar esse chocolate para ele chegar ali entre 30 e 31 graus, tá? Então deixa eu ver se já derreteu. Vou ver aqui. Já está bem derretido, não tem grumo. Deixa eu ver a temperatura dele. Tá 43. Já consigo trabalhar. Queria só falar um pouquinho, dar uma dica extra aqui que eu gosto de falar. Deixa eu pegar um acessório aqui. Às vezes a gente tem um chocolate que a gente já abriu há algum tempo e ele não derrete com essa fluidez toda, porque o chocolate, depois que a gente abre, ele vai absorvendo a umidade do ambiente, ele é muito sensível a todas essas alterações de temperatura, principalmente agora, a gente está no inverno, aí de noite cai a temperatura, tá aquele friozinho, de manhã, esse calorão que está hoje aqui no Rio, né, a gente está aqui falando do Rio, tá um calor de verão. Então o chocolate, ele sente muito essas diferenças de temperatura. E aí o que acontece? Se a sua embalagem já está aberta, às vezes ele vai sentir essa mudança de temperatura. E aí ele não derrete totalmente, ele fica com grumo. Então eu gosto sempre de dar a dica do fouet, que é esse utensílio aqui. Começou a sentir que o chocolate já está quente, mas ele não derreteu completamente, usa o fouet. Não é para bater bolo não, é só para mexer delicadamente, porque essas hastes, elas ajudam a dissolver esses gruminhos sem que você leve excessivamente ao micro-ondas e corra o risco de queimar o seu chocolate, principalmente se for branco. Eu falo que o fouet, ele salva a vida de qualquer chocolate. Então assim, antes de fazer a temperagem, eu queria falar um pouquinho, mostrar só um pouquinho das formas que eu vou usar aqui hoje, porque como a gente está aqui com o ar-condicionado e está bem frio, essa temperagem vai ser bem rápida, então para a gente não perder tempo depois, eu já vou mostrar um pouquinho das formas que eu vou trabalhar. Então assim, essa aqui é um lançamento da BWB, esse efeito 3D, que eu vou mostrar para vocês como finalizar ali com a pintura brilhante. Tenho essa barrona, tudo forma simples, tá? Tenho essa barrona aqui, que eu vou fazer essa barra num formato rústico, com as nozes. Vocês podem fazer com passas, podem fazer com frutas cristalizadas, nozes, frutas desidratadas também. E chefe, perguntaram aqui se pode ser frutas frescas. Fruta fresca eu não gosto muito, porque normalmente com chocolate a gente usa muito morango e uva. Só que são frutas que minam muita água, então isso acaba diminuindo a validade do seu produto. Então cuidado com isso, porque principalmente se você faz um bombom recheado com morango, é para fazer de manhã para comer de tarde, porque senão se deixar para o dia seguinte vai estragar. Então toma muito cuidado com isso, é uma delícia, mas tem esse lado delicado da validade. Ó, vou usar essa forma aqui para fazer o pirulito com a bala de goma, então eu já vou preparar essa forma para receber o pirulito. Então o que eu trouxe aqui? Aqui eu trouxe essas balinhas de goma que vendem aqui na loja, que a gente fica enlouquecido com tanta qualidade, tanto tipo diferente. Eu escolhi uma bem colorida para fazer um efeito bem bonito no chocolate. E aí eu piquei ela bem picadinha. Tá vendo? Cortei em pedacinhos pequenos para ela caber aqui. Pode ser aquela que é jujubinha também. Não se preocupem que eu tô manipulando com a mão, mas minha mão tá limpa, a gente lava o tempo todo e ninguém vai consumir esses chocolates. É só pra gente olhar aqui, pra vocês poderem aprender. Então, ó, eu vou pegar essa bala e eu vou encaixar aqui na cavidade da barrinha. Você pode colocar intercalado se você quiser, ou pode colocar em todos eles. Eu vou colocar em todos eles, pra ficar mais bonito. Aqui, aí o que eu gosto de fazer? Como essa aqui é uma forma de barrinha bem rasa, para não atrapalhar na hora de eu raspar o excesso de chocolate, eu dou um apertãozinho aqui bem de leve, só para amassar um pouquinho a bala e ela ficar mais grudadinha na forma e achatar.
Se você estiver fazendo em casa para vender para o seu cliente, com todo cuidado, usa uma luva, higieniza sempre as mãos, né? Principalmente agora que a gente tem que ter o cuidado triplicado, né? Na cozinha a gente tem que ter esses cuidados, unha curta, sem esmalte, cabelo preso, sabe? De preferência, se você puder usar o sapato fechado, eu sempre falo isso, é chato, né? Mas é segurança, né? Cai uma faca, cai uma barra de chocolate no seu pé, vai te machucar. Então, procura ter esse cuidado na hora da sua produção, levar o trabalho a sério, porque cozinha é coisa séria, a gente está fazendo comida para outra pessoa, então tem que ter muito cuidado na hora dessa manipulação. Então, ó, preparei aqui a forma. Deixa eu pegar o modelo aqui do pirulito, ó. Se vocês olharem aqui, esse pirulito que está pronto, eu usei um palito de sorvete. Por que eu usei um palito de sorvete? Porque ele é um pirulito, uma barrinha, que depois de pronta, ela fica muito pesada. Então eu preciso de um palito que dê mais sustentação. Então eu vou usar um palitinho mais grossinho, um palitinho de madeira. Tá? Nessa daqui, que é a forma de barrinha, bem fácil vendo, aquela forma de barrinha que você encontra nos restaurantes de Aquilo, nas lojas de chocolate e tudo, eu vou fazer uma barrinha que eu gosto muito, que faz um efeito incrível no chocolate, que é a barrinha rústica. Então, ó, aqui eu tenho castanha de caju picadinha, vou pegar um pouquinho, ó, e vou espalhar aqui. Se você quiser, você pode pegar essa castanha de caju também e misturar no chocolate, que vai ficar incrível. Mas aqui eu quero fazer um efeito rústico, que fica bem bonito no chocolate e dá um diferencial na hora de você vender, porque a gente come com os olhos, né? Então a gente precisa impressionar o nosso cliente na hora dele desejar comprar aquele produto. Então assim eu faço as barrinhas rústicas. E aqui, essa aqui eu vou fazer a barrinha recheada. Eu vou fazer a barrinha recheada. Esse é um lançamento também. Ela é linda, ela é super moderna, tá uma forma que está seguindo as tendências lá fora, super moderna de moldes de chocolate, estou apaixonada por ela. Essa já é a linha de formas especiais. Então, o que isso significa na prática? Que é aquela forma que você pode fazer barrinhas recheadas. Tem muita gente que pede, porque você pode fazer uma barrinha recheada, por exemplo, com essa forma simples, mas aí você vai ter que fazer uma camada de chocolate, deixar escorrer, aí você faz a segunda, faz a terceira, e aí depois que inventaram essa, você só faz isso a primeira vez e não precisa fazer mais. Então, como que a gente usa essa daqui? É uma forma de 3 partes, a forma, a película de silicone e o empurrador, que é essa parte aqui. Então, essa parte da forma, ela tem uma linha bem delicadinha aqui, que indica até onde a gente tem que preencher com chocolate. Coloca o chocolate até aqui, vem com a película de silicone, só apoia, não precisa pressionar, porque quem vai fazer esse trabalho de pressionar é o empurrador. Aí com o empurrador você vai, pressiona, o chocolate vai subir, você leva para a geladeira virada para baixo para formar a casquinha corretamente, depois a gente recheia e tampa e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. E, chefe, perguntaram aqui se as castanhas são tostadas. Então, eu ia falar sobre isso também. Sempre, qualquer tipo de castanha, oleaginosas, né? Castanha, amendoim, avelã, sempre que vocês comprarem esse tipo de produto, dá uma tostadinha no forno, pode ser até um forninho elétrico também, 10 minutinhos, você dá aquela mexidinha ali para ver se torrou, prova, cuidado para não queimar a língua, mas prova ver se ficou crocante, se precisar deixa mais um pouquinho, porque quando você leva para o forno, além de você, principalmente nozes, né? Além de você tirar aquele gosto de ranço que já fica ali das próprias oleaginosas, né? Que ficam ali absorvendo umidade na loja, você torra porque ela vai ficar mais crocante, muito mais saborosa. Então eu sempre torro esse tipo de produto antes de usar, tá? Então vamos lá, deixa eu ver como está a temperatura aqui, porque a gente falou muito, eu falei muito, e ele já vai resfriando. Se precisar, a gente reaquece mais um pouquinho para poder trabalhar. E qual é a temperatura certa, chefe, para temperar? Ó, vou aquecer mais um pouquinho, que já está em 35, como o choque térmico aqui é muito rápido, então vou elevar um pouquinho a temperatura para mostrar o trabalho com mais calma. Então, a temperatura aqui, como eu estou usando o chocolate meio amargo, eu vou baixar a temperatura para 30, 31 graus. Tá? O meu micro-ondas ele já está habilitado para potência média, eu não preciso ficar ajustando o tempo todo essa potência, porque eu já deixei ele 3 minutos na potência média, então quando eu abro a porta, ele não desarma a potência, então é só depois eu apertar o botão de ligar de novo, não preciso ficar reprogramando essa potência.
aquecer só mais um pouquinho. A vantagem dessa derretedeira é que ela não esquenta a sua mão. Então você tira do micro-ondas, você percebe que ela está quente, mas ela não queima. Uma dica que eu sempre gosto de dar também, por exemplo, a BWB, ela tem derretedeiras de vários tamanhos. Então quando você está trabalhando, dependendo do tamanho da derretedeira que você está usando, procura sempre usar uma espátula compatível, né? Porque se você pega uma espátula muito pequena para trabalhar numa derretedeira muito grande, isso vai atrapalhar o seu trabalho, você vai acabar se sujando e demorando mais para trabalhar. Então, tigela grande, espátula grande, isso vai facilitar o seu trabalho. Vamos lá. Aqui, vou higienizar minha pedra mármore. Aqui eu tenho álcool 70, pode ser álcool de cereais também. Eu já tinha limpado antes, mas sempre gosto de limpar um pouquinho na hora de usar. E aí o que eu vou fazer? Vou despejar meu chocolate aqui. Aquela cena que todo mundo ama ver de chocolate derretido. Faz todo mundo salivar. E aí, o que eu preciso fazer aqui para baixar a temperatura desse chocolate? Movimento, né? Então, ó, eu vou movimentar com uma espátula o chocolate de um lado para o outro, eu espalho, recolho, junto tudo aqui, confiro a temperatura. Já está em 36,8, vou baixar mais um pouco. Lembra que eu falei chocolate meio amargo entre 30 e 31? Espalha, recolhe. R$ 32,6, está quase. Quando eu vou recolhendo o chocolate da pedra, ele também vai esfriando. Então cuidado para você não baixar também demais a temperatura, porque ao recolher você também vai baixar a temperatura. Aí o que eu fiz? Eu deixei um pouquinho de chocolate aqui na tigela para aquecer um pouquinho esse chocolate que eu vou trazer para cá. Aqui tá 29, o que eu trouxer para cá ele vai subir para 30, 30 graus e meio, 31, então eu já posso trabalhar. Aqui, ó, você escolhe como recolher esse chocolate da pedra. Você pode pegar a espátula e vir raspando assim, como for mais confortável para você. Eu gosto muito de separar em pequenas porções, inclinar minha tigela aqui e raspar. Eu acho mais rápido, mas é o que for melhor para você, né? Isso aqui também a gente acaba sendo a prática do dia a dia, não adianta eu falar, faz assim e você em casa vai se sujar toda. Então, ver o que é mais fácil. Aí o que eu faço? Eu pego esse chocolate, misturo. Para só então começar a trabalhar com ele. Deixa eu limpar aqui a beiradinha. Ó, 30,4. Então tá perfeito, a gente já pode usar. Entre 30 e 31, 29, 30 e 31, no meio amargo. Então vamos lá. Ó, aqui eu vou fazer, deixa eu só limpar aqui pra ficar bonitinho. Alguma dúvida por aí? Eu desativei os comentários, vou ativar novamente. Então, ó, aqui eu vou fazer barrinha rústica com a castanha de caju e vou fazer a barrinha simples de chocolate puro, tá? Então, ó, eu gosto, uma coisa que é legal, que eu gosto de falar, é que assim, aproveitando até esse biquinho da derretedeira, eu gosto de virar a derretedeira aqui para depois fazer uma raspagem direta, uma raspagem única. De novo, o que for mais confortável para vocês. Se vocês preferirem pegar a colher e vir de forma em forma, cavidade em cavidade, para não sujar a forma toda, perfeito, também está valendo. Mas quando a gente precisa de velocidade de produção, essa forma acaba sendo mais rápida, mas isso tudo é prática, é dia a dia, é como você se sente mais confortável.
Só pegar minha espátula aqui. E chefe, estão perguntando a marca do chocolate que você usou. Eu tô usando o Harold, chocolate nobre. Chocolate. Ó, então, ó, vou despejar aqui. E chefe, perguntaram aqui, ó, na pedra só adianta com o ambiente climatizado, com ar. Sim. E para fazer a temperagem no ambiente climatizado, ambiente normal, muda alguma coisa? Você consegue fazer ou não? Um ambiente muito quente, não. O ideal para trabalhar com chocolate é entre 17, 20 e 21 graus. Se tiver uma cozinha muito quente, não vai conseguir, porque a pedra vai estar quente também. E a pedra precisa estar fria, por quê? Quando você despeja o chocolate quente, a pedra está fria e você tem essa troca de temperatura. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar uma espátula dessa e vou raspar o excesso. Ó, cuidado só com o dente aqui, que às vezes cai um pouquinho esse dentinho da forma. E perguntaram também aonde encontra a espátula. Aqui na Vivian. Aqui na Vivian você encontra tudo. É a Disney da confeitaria. Reparem só uma coisa. Eu não bati a forma para tirar as bolinhas de ar. Por quê? Como eu quero... Deixa eu pegar aqui. Como eu quero esse efeito rústico, como essa daqui, se eu bater pro chocolate se acomodar e tirar a bolinha, ele vai tampar toda essa castanha de caju que eu coloquei aqui. Então eu não bato, justamente para o chocolate não entrar por baixo e não tampar, porque o efeito bacana é justamente esse. Aqui eu vou fazer a minha barrinha de guloseima. Sempre mexe o chocolate antes de trabalhar. Chocolate parado vai esfriando. Ó. Aqui é a mesma coisa. Eu vou despejar o chocolate, mas eu não vou bater, porque se eu bater, vai esconder a guloseima. Então, eu venho com a espátula aqui, com cuidado. Não se preocupa com essa rebarba que fica, porque depois no final eu vou te ensinar como que limpa. Então, ó, eu venho aqui, deixa eu virar pra cá, raspo. Quando chego aqui na beiradinha, ó, eu dou uma raspada um pouquinho mais rápida para evitar que o chocolate caia aqui. E aí, o que eu faço? Se precisar molhar um pouquinho do chocolate na espátula, no palito, você molha. Porque lembra, aqui não é uma forma de pirulito, mas não é só porque não é uma forma de pirulito que você não pode fazer um pirulito com ela. Então, ó, eu venho aqui, pego o palito, aí eu viro, ó, para molhar os dois lados, para ele poder ficar firme. Aqui, ó, repara que aqui do lado não pegou muito chocolate, então, ó, não tem problema. Eu pego um pouquinho aqui e eu vou tampar esse palito todinho, até a beiradinha, tá? Qualquer sujeira, qualquer rebarba que fica, não se preocupa. No final, a gente acerta tudo, tá? Aqui daqui a pouco eu vou levar pra geladeira. Aqui eu vou fazer a barra, essa barra é maior. Você pode fazer ela misturando as nozes aqui ou colocando depois. Então, eu vou fazer colocando por fora, ó, como essa daqui, que eu usei damasco e laranja cristalizada. Damasco, laranja... combina dessa com chocolate meio amargo, então vocês podem usar e abusar da laranja. E tem uma coisa muito legal que vende aqui na loja, que são os óleos essenciais. Vocês podem usar os óleos essenciais da Grand Chef, por exemplo, para fazer barrinhas saborizadas, porque o óleo ele incorpora no chocolate sem engrossar, então você consegue saborizar esse chocolate sem alterar a textura dele. Ó, aqui eu vou bater um pouquinho, não preenchi totalmente a forma, vou fazer uma barra um pouquinho mais fina, e aí eu vou colocar bastante nozes, porque já me encomendaram aqui uma barra com muitas nozes, então ó, vou usar e abusar, e vou fazer um efeito mais rústico aqui, com esse acabamento. Aí vocês, para Dia das Crianças, por exemplo, vocês podem usar miçanga, podem usar granulado colorido. Chocolate é criatividade. Bem crocante. Tá? Vou deixar aqui pra gente levar pra geladeira de uma vez só. E aqui, agora eu vou fazer a minha barra recheada. Vou preparar a cavidade, que depois vai receber o meu recheio. Então, ó, eu tenho aqui. Lembra aquela linhazinha que eu mostrei pra vocês? É uma linha bem fininha. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui assim, tá?
Vou colocar aqui. Aí eu dou uma olhadinha para ver se realmente atingiu aquela linha. Se não tiver atingido, a gente coloca mais um pouco. Se tiver passado um pouquinho, não tem problema. Eu até, na verdade, gosto que passe, porque depois a gente limpa as rebarbas e as rebarbas elas não se perdem. A gente joga na derretedeira e derrete tudo de novo. Mas só não pode ficar abaixo da linha, porque senão não vai ter chocolate suficiente para formar a sua casquinha. E, chefe, respondendo algumas perguntas aqui, a live vai ficar salva no IGTV. Tá ótimo. Para depois vocês poderem voltar lá e tirar as dúvidas. Ó, aqui eu pego o empurrador, pressiono, o chocolate sobe. Ó, tá vendo que vazou um pouquinho? Não tem problema. É melhor vazar do que faltar. Aí eu venho, viro para baixo e aqui é o pulo do gato. A forma, essa especial de silicone, ela sempre vai virada para baixo, porque a gente precisa ajudar a formar essa casquinha corretamente. Então agora eu vou levar para a geladeira, pra gente poder esperar cristalizar. E, chefe, pode colocar no congelador para ajudar a endurecer mais rápido? Sabia que alguém ia perguntar isso. Se ninguém perguntasse, eu ia responder. Eu ia me perguntar e eu ia responder. Essa pergunta é minha. É sua? É uma dúvida minha. Então, não coloco o chocolate no freezer, porque o freezer tem muita umidade. Umidade é o quê? É água. Água é inimigo de chocolate. Então, se eu levo o chocolate pro freezer, ele vai contrair, vai endurecer muito rápido. Depois que você tira ele do freezer, o que vai acontecer? Vai começar a suar. Vai suar, 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 suar. Quando ele para de suar, você passa a mão em cima dele, ele tá áspero e com um monte de cristalzinho brilhando. Aquilo é açúcar. A umidade do freezer, o excesso de umidade, faz com que o açúcar da composição do chocolate ele venha para a superfície do chocolate, ele migra para a superfície do chocolate, dando esse aspecto áspero e ruim para comer, e depois você também não consegue derreter e trabalhar de novo, não fica legal. E, chefe, a Keila tá perguntando sobre precificação. Essa é a pergunta que eu não quero calar. Todo mundo gosta de saber sobre precificação. Então, precificação é uma coisa muito difícil da gente falar, porque depende do preço que você paga no seu produto. Vou só mexer aqui. Da embalagem que você vai usar no seu produto. Tem que fazer uma pesquisa de concorrência. É claro que você nunca vai se igualar, porque cada um sabe do seu valor, do seu investimento em material, em conhecimento, em curso. E tudo isso tem o seu preço, né, o seu valor. Então, preço é muito relativo. Tem um monte de planilha hoje na internet que você consegue ter esse acesso fácil a essas tabelas. E eu recomendo que vocês pesquisem para poder ter um cálculo correto, porque precisa colocar cada custo, né? Quanto custa um saquinho de celofane, quanto é um papel chumbo para você embalar sua barrinha, se você tem alguém que te ajuda na cozinha a lavar a louça, se você vai comprar o seu material de ônibus, de metrô, vai de carro, se você gasta gasolina, tudo isso tem que entrar no seu custo para você poder dar o preço final para o seu produto, tá? Então aqui, eu já tinha... E, chefe, quanto tempo de geladeira? Então, a Lupe tá perguntando. O tempo de geladeira vai depender da sua geladeira também. Por que vai depender da sua geladeira? Porque se a sua geladeira estiver muito cheia, o ar vai demorar a circular. Normalmente a gente trabalha na cozinha de casa. Aí tem um monte de panela, tem um monte de garrafa, e aí o ar demora a circular. O que acontece? O chocolate precisa ficar mais tempo na geladeira. Isso também vai fazendo com que ele absorva umidade e ele demora mais. Então, quem te diz que o chocolate está pronto para sair da geladeira é a própria forma. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Quando a forma está opaca, sem brilho, é sinal de que ela já pode sair da geladeira. Em geral, entre 10 e 15 minutos. Tá? A Doce Fabi mandou um beijinho para mim, um beijinho para você. Ah, obrigada. Um beijo para você também. E a Bia está perguntando quanto de chocolate você derreteu para todas essas barrinhas que você fez aqui na... Aqui eu derreti mais ou menos 400 gramas de chocolate. Então, ó, aqui eu vou desenformar. Já tinha preparado uma casquinha antes. Tiro o empurrador. Vou tirar a película de silicone. Você vai tirando com muito cuidado, ó. Segura com uma mão, vem puxando com a outra. Apoia aqui para não perder a sua película de silicone. Se perder, não vende essa peça separada, então precisa ter muito cuidado. Aqui, ó, eu tô usando uma ganache
para rechear a barra. Você pode usar doce de leite, creme de avelã, brigadeiro também. Aliás, em setembro eu tô de volta aqui, tô pensando em fazer uma live de brigadeiro. Me diga aí o que vocês acham, brigadeiros repaginados, diferentes. Manda aí sugestão, né, Leandro, do que a galera quer. Então, ó, coloquei na manga de confeitar, já cortei o biquinho. Quando você vai cortar o biquinho, procura sempre cortar ou no chão, que você vai varrer o chão, ou você corta já na lixeira, porque esse biquinho adora entrar na tigela com chocolate. Aí quando você se dá conta, você já levou o plástico ali pro seu chocolate e o seu cliente vai comer chocolate com plástico. Não é legal, sua reputação vai embora assim, num minuto. Então, muito cuidado na hora de cortar o biquinho da manga de confeitar, tá? Então, ó, eu vou rechear aqui. Nunca trago o recheio até muito em cima, porque eu vou precisar de uma margem de segurança para poder fechar a minha barrinha. Então, ó, mas também não pode ser muito muquirana, tem que fazer uma barrinha bem caprichada com bastante recheio. Pronto. Deixo meio dedinho mindinho ali para poder abaixar só um pouquinho aqui. Meio dedinho mindinho para poder não vir com recheio até em cima. E chefe, a Bia perguntou antes de eu ativar os comentários a durabilidade das barrinhas. Então, essas barrinhas elas duram assim 1 minuto, porque elas são tão gostosas que não vai ter durabilidade de 1 mês assim, porque ninguém vai resistir 1 mês esperando aquela barrinha esperando comer. Mas é brincadeira. Assim, uma barrinha recheada, dependendo do recheio, se for um recheio pronto, se for um recheio que você fez em casa, se você vai usar um produto como coco, por exemplo, que estraga muito rápido, isso vai dar uma validade menor para o seu produto. Essas barrinhas puras, com guloseima e com frutas secas, por exemplo, essas duram bastante. Mas é claro que eu vou falar sobre isso. Deixa eu só fechar aqui, para aproveitar a temperatura aqui, okay. Para ficar caindo. E depois falar sobre isso, porque é um assunto que rende. Peraí. Ó, aqui eu vou jogando chocolate para selar a minha barrinha. E você recheou com o que, chefe? Eu recheei com uma ganache. Aqui eu tô usando uma ganache pronta, a ganache da Harvard. Mas você pode fazer um brigadeiro, você pode fazer um doce de leite, o recheio da sua preferência. Venho aqui ajudando, com muito cuidado. Por quê? Porque eu não quero puxar o meu recheio junto. Tá? Se você tiver um recheio muito líquido, muito molinho, aí você vai esperar esse recheio criar uma peliculazinha para poder só então trazer o chocolate para fechar, para selar, que a gente fala, né? Cuidado que essa selagem aqui da barrinha ou do bombom, né? Essa técnica que você pode usar para bombom, para barrinha, né? Para ovo de Páscoa, isso aqui é fundamental para proteger o seu recheio. Então, se ficar qualquer bolinha de ar aqui, qualquer buraquinho aberto, isso aí vai fazer com que o seu recheio tenha uma validade menor, porque vai entrar ar ali e aí o mofo começa a proliferar, a bactéria e tudo. Então, ó, aqui agora eu selei e vou levar para a geladeira para cristalizar também. Como aqui eu já coloquei o recheio e já coloquei a parte do chocolate, eu desprezo essa parte aqui do silicone do empurrador e aí a forma tem que vir virada para cima. Se eu virar, vai cair tudo, tá? Então, vamos para cá. E aí, sobre validade, né? Ela tava... Como é que foi a menina que perguntou? Ela perguntou a durabilidade. A durabilidade da barrinha. Então, a durabilidade... Eu sempre recomendo nas aulas que é muito importante a gente testar em casa como que o nosso chocolate se comporta dentro das nossas condições de produção, de armazenamento, de cuidado. Por quê? Porque a validade ela também tem a ver com higiene, né? Então a gente precisa, sabe, imagina você fazer um chocolate com cabelo solto. Seu cabelo vai cair, vai dar problema, a unha suja. Então, assim, por isso que eu sempre friso muito na importância da gente lavar as mãos, né? Eu friso muito a importância da gente ter esse cuidado na manipulação do produto. Então, validade tem a ver também com higiene. O que eu sempre recomendo? A gente na confeitaria, na cozinha de uma forma geral, a gente precisa testar.
né? Porque é a experiência, é o teste que vai levar você a melhorar sempre, né? Não digo nem a perfeição, né? Porque o objetivo é a gente ser sempre melhor, mas nunca perfeito, né? Então a gente vai sempre fazendo experiências até chegar no ponto que a gente quer. Então, por exemplo, você quer testar um recheio super gostoso que você descobriu, uma ganache bacana que você fez em casa, você quer saber quanto que aquela ganache vai durar numa barrinha. Você não precisa fazer uma barrinha grande desse tamanho que eu fiz aqui, recheada, para testar a validade. Você vai fazer um bombom. O que você quer testar é o recheio nas suas condições de produção, de armazenamento e de higiene. Então, você vai pegar, faz 10 bombonzinhos com aquele recheio e todo dia você vai cortar aquele bombom ao meio e vai ver como que aquele recheio se comporta, né? Então, ou faz 15 bombons, né? Porque de repente você quer testar uma qualidade maior. Você corta ele ao meio, vê como aquele recheio se comporta. No primeiro dia tá ok, no segundo tá ok. Vamos supor que no 10º dia aquele recheio mofou. Então você não pode dar 10 dias de validade para ele. Você vai dar 8, vai dar 7. Porque você precisa ter uma margem de segurança aí para trabalhar. Mas não tem fórmula mágica, assim. A gente precisa testar para ver quanto ele dura, né? O difícil é resistir olhando lá na nossa cozinha aquele bombom ali com vontade de comer. Mas não tem jeito, a gente tem que fazer teste. E a Trufas da Flu tá perguntando se depois de pronto, armazena na geladeira? Não, nunca na geladeira. Chocolate só vai pra geladeira para endurecer, para cristalizar. Depois que ele sai da geladeira, nunca mais ele volta. Armazena numa caixa de papelão, uma caixa de papel craft, forrada com papel manteiga. Eu sempre dou a dica assim, nunca forra com papel toalha, porque o papel toalha tem aqueles furinhos eles marcam o chocolate. Então vai passar todas aquelas bolinhas, vão aparecer depois no chocolate. Então você pode até intercalar uma camada, várias camadas de chocolate, de bombom, de barrinha, de ovo de Páscoa, mas intercala com papel manteiga para proteger. Então olha só, já tô sabendo que o meu tempo tá acabando aqui. E chefe, a de casa 08 tá perguntando, em média, quantas barras recheadas dá para fazer com 1 kg de chocolate? Aí vai depender do tamanho da sua barrinha, né? Porque, por exemplo, uma barrinha de 10 gramas, você vai fazer o quê? 100? Depende do seu cuidado também, porque se você não tiver muito cuidado na hora da produção, você tem muita perda, né? Chocolate que sobra na espátula, chocolate que sobra na derretedeira. Então, assim, eu falo que assim, eu aprendi com a minha avó que na cozinha a gente tem que ser econômico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer desperdício que tenha na tigela, na espátula, ou que cai no chão, ou que você não raspa corretamente, tudo isso vai diminuir a quantidade de chocolate que você consegue fazer, tá? Aqui eu vou... Quais os melhores recheios para se trabalhar, chefe, com as barrinhas? Os melhores recheios são os que vocês mais gostarem de comer. Assim, eu sou a louca do brigadeiro, então pra mim brigadeiro sempre é sucesso. Eu gosto de fazer o recheio também. Não gosto muito de trabalhar com esses recheios famosos aí, que estão em alta. Eu prefiro fazer uma coisa mais caseira. Embora a gente use muito os recheios prontos também, porque facilita a nossa produção. Mas vocês podem fazer o recheio da preferência de vocês. Tem bastante opção aí para trabalhar. E vocês podem usar, por exemplo, Dia dos Pais, você pode fazer uma ganache de café, né? Dia das Crianças, você faz uma coisa mais docinha, que a criança gosta. Então vamos lá, para não passar o nosso tempo, né, Lê? Ó, vou pegar uma barrinha aqui. Para embalar a barrinha de chocolate, a gente usa papel chumbo. O papel chumbo é um papel parecido com papel alumínio. Ele pode ter ou não uma decoração no verso. Você pode usar a cor que você quiser. Aqui na loja vende uma infinidade de modelos. Vocês podem escolher o que vocês mais gostarem. E aí, ó, eu pego a minha barrinha, coloco aqui. Vou dobrar o papel. E aí, ó, eu venho aqui. Isso aqui é prática. Com o tempo você vai descobrindo qual é a forma que você se adequa melhor para embalar. Com a prática você já faz isso com o pé nas costas. E aí você tem uma barrinha pronta para comercializar. Uma coisa que é importante é não tem que esperar um pouquinho ele sair da geladeira para você poder embalar, porque quando o chocolate sai da geladeira, ele sai de um ambiente muito frio para a temperatura ambiente. Aí o que acontece? Ele sua um pouquinho. Mesmo que você deixe o tempo correto na geladeira, ele vai suar. Então, se você embalar o chocolate com ele suando ainda,
ele vai ter uma vida útil, uma validade menor, porque você vai abafar aquele suor ali. Eu brinco que assim, lembra da nossa mãe quando a gente era criança que falava, não prende cabelo que tá molhado, quando ele tá molhado que move o cabelo. Então é mais ou menos isso. Então espera o chocolate vir para a temperatura ambiente para você poder embalar. Aqui ó, como é uma barrinha com efeito 3D, eu quero fazer uma cara bem chique para essa barrinha. Eu gosto de pegar uma coisa simples e dar uma outra cara pra barrinha. Aí eu vou usar um pó brilhante. Eu gosto muito do pó da Gran Chef, que ele tem uma cobertura bacana e vende aqui na loja, você encontra todas as cores disponíveis. Como é uma barrinha branca, eu tô usando rubi, que tem um toque mais avermelhado. Peguei um pincel macio, tipo um pincel de blush, e vou ó, passar aqui na barrinha. Eu uso a própria tampa como base para tirar o excesso de pó do pincel. Aqui é a mesma coisa, para fazer essa pintura, a barrinha já tem que ter suado, já tem que estar em temperatura ambiente, não faz logo que tira da geladeira não, tá bom? E aqui já dá outra cara pra barrinha. Vou ver se já tá pronta a barrinha, porque o tempo tá acabando. Vamos lá. Falta um pouquinho. Por que eu não gosto de forçar a barrinha a sair da forma? Porque no que eu forço, acaba manchando. E aquela mancha vai ficar no chocolate. Se você vai embalar no papel chumbo, por exemplo, não é tão grave assim. Mas eu prefiro esperar o tempo do chocolate mesmo, pra gente poder fazer um desenforme, um desmolde bem legal. Então aqui, ó, a forma... ó, já até soltou. Quando eu digo que a forma que diz se ela já tá pronta, é porque ela fica toda opaca, sem brilho. Então significa que eu já posso soltar. Aí eu venho aqui, solto. Aqui como tem a castanha de caju grudadinha, às vezes ela prende um pouquinho. E aí eu desenformo. Poderia até ter ficado um pouquinho mais na geladeira. Mas aqui, e aí uma dica que eu gosto de dar. Vai desenformar um monte de bombom, um monte de barrinha. Por exemplo, você tem uma forma como essa aqui, desses chocolates fininhos. Você vai desenformar vários ao mesmo tempo. Bateu, viu que alguns ainda ficaram na forma? Cuidado, empurra com a forma, cuidado para não cair aqui, empurra com a forma e bate de novo. Empurra e bate. Não fica fazendo assim, porque o que caiu primeiro vai sendo machucado pelos que caírem depois, então você acaba marcando o seu chocolate. E aí, o que mais? Como estamos? 5 minutos? Vou olhar, não sei. Eu queria abrir essa barrinha aqui. Será que dá pra gente mostrar? Uhum. Deixa eu pegar uma... Aqui eu fiz um efeito degradê na pintura. Peguei o pó brilhante dourado. O dourado não, o bronze. Peguei o pó dourado rubi. E aí eu fiz um efeito degradê aqui. Eu vou quebrar com a mão, pode ser? Pode. Botar a luva pra mostrar a barra recheada. Pra ver se dá tempo de mostrar o nosso pirulito ali, pra mostrar rapidinho como que a gente limpa as rebarras. Essa é a barra recheada. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Olha, bastante recheio. Não fica uma barrinha muito grossa. Deixa eu botar aqui. Vou pegar lá pra ver, peraí. Essa aqui a gente já consegue soltar também. Com as nozes. Vou colocar aqui do lado
dessa outra aqui, para vocês poderem ver as outras alternativas. Fica bem legal, vocês podem fazer vários acabamentos com essa barrinha. E aqui, ó, o pirulito. Aí o que eu faço? Para limpar uma possível rebarba que tenha ficado, eu pego uma faquinha de legumes, uma faquinha sem serrote, venho aqui, ó, e limpo o excesso. Por isso que eu falei, não se preocupa na hora de moldar o que sobrar nas laterais, porque a gente limpa isso depois. Aí você pode caprichar, fazer uma embalagem bacana, colocar num saquinho com uma fita legal. Aqui eu peguei uma florzinha, ó, que dá um acabamento legal. Passei um pouquinho de pó também para dar um brilho, que eu adoro brilho. Acho que faz um efeito incrível no chocolate e fica lindo. Então, queria agradecer para quem esteve aqui comigo, me acompanhando nessa tarde. Um beijo grande, até a próxima. Em setembro eu espero vocês.